Maravilha. Meus irmãos, vamos lá. Hoje, então, nós estamos iniciando a matéria Cartas Paulinas ou Epístolas Paulinas, tá? Eu já consegui entregar o livro aí para algumas pessoas. Outras eu tô com um livro aqui em mãos, a gente vai dar um jeito aí de entregar para vocês, tá? Me mandem mensagem ali. Na segunda-feira também eu vou entregar de outros irmãos. No domingo eu vou estar lá na igreja, na segunda eu vou estar lá na igreja, terça eu vou estar na igreja. Então, quem passar por ali, no Minas Gerais ali, me dá um toque, que você pode pegar o livro comigo, tá bom? Hoje nós vamos, então, estudar as cartas paulinas. Nós vamos estudar e ver quem foi Paulo, quantas cartas que ele escreveu, qual é a importância desse apóstolo que a gente ouve muito falar, né? Apóstolo Paulo por um lado, apóstolo Paulo do outro, mas quem que foi esse apóstolo Paulo? Quais são os fundamentos dele? Quais são as importâncias desse apóstolo para a igreja, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai estudar é justamente isso, a vida de Paulo e os fundamentos da igreja. Qual é a importância dele? Quem que é esse Paulo? E qual é o papel dele fundamental aí naquilo que nós temos aí de igreja, tá bom? Então, vamos lá. A trajetória desse apóstolo. A conversão de Paulo, ela é algo única na Bíblia, tá? Eu não sei se todos conhecem essa passagem, mas ali em Atos capítulo 9 é descrito como foi a conversão de Paulo, né? Então é uma conversão singular, única, porque esse homem aqui, através dessa conversão dele, ele, né, através do Espírito Santo que estava agindo na vida dele, ele vai fundar várias igrejas, ele vai ajudar a espalhar o evangelho por todo o mundo antigo, através das suas viagens missionárias. Então, Paulo, ele é uma figura muito importante no Novo Testamento, porque é ele quem vai sistematizar tudo que nós conhecemos de igreja. Santa Ceia, adoração, falar em outras línguas, questão de diácono, presbítero, pastor, a separação, a hierarquia, tudo isso que nós conhecemos de igreja veio de Paulo. Jesus não falou assim, olha, na igreja tem que ter ali um pastor, um diácono, um obreiro, tem que ter alguém para ficar no portão, tem que ter alguém ali servindo água. Jesus não falou nada disso. Quem fez toda essa sistematização e organização do evangelho foi este homem aqui chamado Paulo. É ele quem ensinou ali as primeiras igrejas a como elas deveriam se portar, a como elas deveriam agir, e a sua vida, a sua conversão, as viagens missionárias que ele fez ali, causaram um grande impacto sobre as terras bíblicas do Novo Testamento. Então, Paulo ele foi alguém assim extraordinário, e quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, a gente vai ver que esse homem, ele tinha dois nomes, tá? Ele tinha um nome que era um nome romano. Esse nome romano era Saulo com S, e ele tinha o seu nome judeu, que era Paulo, tá? A primeira coisa que eu já quero falar para vocês é que ninguém mudou o nome de Paulo, tá? Não foi Deus que mudou o nome dele de Saulo para Paulo, não foi o Espírito Santo que mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Foi algo natural, porque ele já tinha esses dois nomes, ele já tinha essas duas identidades. E quem passa a chamar de Saulo para Paulo é Lucas. Quando vai escrever ali Atos dos Apóstolos, ele começa a chamar, foi o primeiro começando ali a chamar Saulo de Paulo, justamente também pela facilidade da identificação de Paulo, né? Quando as pessoas falavam Saulo, eles já falavam, não, isso aí é um homem que já não existe mais, hoje ele é Paulo, alguém que se converteu, alguém que acredita em Jesus e está nos caminhos do Senhor. E aonde que esse homem vivia? Esse homem vivia em Tarso da Cilícia. Ele nasceu 2 aí antes de Cristo, e ele falava no mínimo 3 línguas, que era o grego, o hebraico e o aramaico. Perceba isso aqui, meus irmãos. Ele nasceu 2 anos antes de Cristo, ou seja, ele viveu na mesma época que Jesus Cristo.
provavelmente ele já viu Jesus. Provavelmente ele já esteve. Oi, deixa eu só ver aqui, irmã André. Pastor, pode aceitar a minha IA para participar? Ô, irmã André, não chegou nenhum convite aqui da sua IA. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa pendente. Mas não chegou nenhum convite. Mas pode Ainda mandar, não? tá bom? Ué. Ainda não. Mas se tiver alguma coisa, algum e-mail que você possa mandar o invite ali para IA. Tá bom? Eu vou continuar aqui. Mas se der qualquer problema, você pode me mandar mensagem. Seja muito bem-vindo, irmão Eberton. Boa noite. E aí, meus irmãos, o que acontece? Pastor, a todos. Tudo bem? Tudo certo, profeta? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Que benção. Tô com saudade de você, hein? Não some, não. Amém, pastor. Tamo junto, vamos Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então vamos lá, voltando aqui. Paulo, ele viveu na mesma época que Jesus, tá? Aqui, irmã André, chegou agora, tá? Vou aceitar aqui a sua IA. Obrigada, pastor. Nunca pensei em ter um aluno de inteligência artificial. Ela é ótima, ela faz traduções maravilhosas. Maravilha. Então, meus irmãos, Paulo, ele não temos nenhum registro que ele esteve com Jesus, que ele viu Jesus, mas provavelmente ele sabia quem era Jesus, ele viu toda a revolução que Jesus fez. E uma coisa que me chama a atenção aqui, eu já quero até frisar com vocês. Ele era um... Opa, tem alguém com o microfone aberto aqui, deixa eu dar uma olhada. Irmãos, ele era um fariseu. Eu até frisei aí, ó. Ele era um fariseu, um dos fariseus fervorosos, tá? Vocês estudaram isso na matéria passada. O que é um fariseu? Fariseu é um grupo religioso da época de Jesus. E não existia só um grupo religioso, não. Existiam vários grupos religiosos. Na época de Jesus, esses grupos religiosos, eles perseguiram Jesus, eles faziam várias perguntas para Jesus ali, eles infernizaram a vida de Jesus ali, justamente por eles serem religiosos. Na época de Jesus, a gente tinha os fariseus, que eram os doutores da lei, pessoas que amavam e tinham um zelo excessivo pela lei do Senhor. A gente tinha os saduceus, que eram ali, era uma mescla de grupo religioso com grupo político. Eles viviam mais no templo ali. A gente tinha os essênios, que viviam no deserto. A gente tinha os zelotes, que eram os grupos patriotas da época. A gente tinha os herodianos. Então, enfim, tinha vários grupos religiosos da época de Jesus. E Paulo fazia parte do grupo dos fariseus. E pasmem, tá? Se eu e você, se nós vivêssemos na época de Jesus, provavelmente todos nós seríamos fariseus. Porque é o grupo religioso que mais se assemelha com o que nós temos hoje aqui de instituição. Os grupos religiosos, principalmente o fariseu, eles oravam, eles jejuavam, eles adoravam a Deus, eles pediam ali perdão pelos seus pecados, eles eram piedosos. O grupo fariseu ali, ele era o mais próximo que a gente tem hoje de religião, né? Vamos colocar assim, evangélica. Só que qual que era o erro dos fariseus? Eles tinham um zelo excessivo. O zelo que eles tinham pela palavra de Deus era algo muito latente. E aí é o grande problema. E aqui, ó, a conversão e o chamado de Paulo. Então, em Atos, capítulo 9, nós vemos como foi essa conversão. Gente, só para vocês terem uma ideia, Saulo, né, eu vou colocar assim, Saulo antes da conversão e Paulo depois da conversão. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que tem alguém mandando mensagem lá no grupo, perguntando da aula. Ah, tá. Pensei que era alguém tentando entrar. Depois eu respondo. Ou se alguém conseguir responder para mim lá, irmãos, falando que a aula vai ficar gravada. E depois a gente continua. Vamos lá. Gente, Saulo, ele era um
perseguidor de cristãos. Olha só, vou repetir. Paulo, ou no caso ali, né, Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. E não perseguidor do tipo, eu vou falar mal dos cristãos, eu vou fazer fofoca, intriga dos cristãos. Não, ele matava, ele perseguia e matava crianças, adultos, velhos, todos aqueles que eram titulados como cristão. Saulo, ele perseguia a espada e matava. Ele era um fariseu tão devoto que se qualquer grupo se opusesse a quem era ele, né, ou a quem era Deus, ele matava. E aí o que acontece? Ele vai até Jerusalém e ele vai ali buscar uma carta de autorização para poder perseguir cristãos em Damasco. Ele vai pegar uma carta com autorização para matar cristãos lá de Damasco. E aí, neste caminho que ele estava saindo de Jerusalém até Damasco, Jesus, o próprio Jesus, tem um encontro com ele. Esse fato, novamente, está narrado ali em Atos capítulo 9, tá? E ali, no caminho de Damasco, Jesus encontra ele. E a palavra que Jesus fala para ele é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só que interessante. É desta forma que Paulo vai se converter, tá? E uma coisa interessante aqui, meus irmãos, Paulo, ele não caiu do cavalo. Eu sei que parece até uma piadinha aqui, mas eu ouço com muita frequência, né? As pessoas pregando e falando isso, que Paulo caiu do cavalo. Leia o texto, a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. A Bíblia diz que viu um clarão e Paulo se colocou de joelhos em terra, ok? Pode falar, irmão Anderson. Meu professor, por que o senhor falou que é Jesus se na mensagem fala que o anjo aparece para ele? Paulo, Ele está quando falando ele em... está indo perseguir, é o primeiro encontro, né? Não é um anjo que fala? Não, é o próprio Jesus. Quer ver? Vou abrir aqui. Isso é o próprio Jesus. Você fala que tá em anjo com A maiúsculo lá, né? Aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Atos capítulo 9, versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E disse Saulo: quem é, Senhor? E disse o Senhor, com S maiúsculo: eu sou Jesus, a quem persegues. Então, aqui não é anjo, tá? Aqui é o próprio Jesus que aparece para Saulo. Ok? Atos capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Acho que deve ter confundido. Ele mesmo fala, e o Senhor aqui está com S maiúsculo, e ele fala: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Olha só que interessante. Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Paulo estava perseguindo cristãos. Paulo estava perseguindo um povo. E este povo tem um dono. E é Jesus. Então Jesus, ele vai diretamente se apresentar em Saulo, para Paulo, né? Saulo, vendo o temor que ele tinha, vendo o zelo que ele tinha, Jesus encontra com ele ali. Paulo, ele é terrivelmente confrontado pela verdade de Jesus e aceita o chamado para o evangelho. Depois desse fato que eu acabei de narrar, Paulo, ele vai ficar por 3 dias, isso aqui é interessante eu passar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Paulo, ele vai ficar por 3 dias sem enxergar nada. Paulo vai ficar por 3 dias cego. E aí Deus vai se aparecer ali, falar com um profeta, e vai pedir para este profeta ir até Paulo e orar por ele e batizar Paulo. Paulo vai ser batizado, ele vai voltar a enxergar, as escamas dos olhos dele vão cair, e, pasmem, Paulo não vai já pregar o evangelho. Paulo não vai já sair por aí entregando carta, fazendo tudo aquilo que a gente conhece. Paulo, ele vai para o deserto. E Paulo vai ficar escondido no deserto por 14 anos. O que ele vai ficar fazendo nesses 14 anos? Aprendendo. Mas aprendendo o que, professor? Você acabou de falar que ele era fariseu, um doutor da lei, alguém que entendia todo o Antigo Testamento, alguém que conhecia a lei de ponta a ponta. O que ele estava aprendendo?
ele estava agora lendo o Antigo Testamento, mas agora na ótica de Jesus Cristo, na ótica de que o Messias prometido já veio, na ótica de traduzir tudo o que aconteceu no Antigo Testamento agora para o Novo Testamento. Paulo ele traz ali toda a razão, a racionalidade daquilo que nós entendemos de evangelho, tá? Então ele vai pro deserto, ele fica 14 anos no deserto. Isso aqui é muito interessante. Muitas das vezes a gente quer ser usado por Deus, mas a gente não quer aceitar os desertos de Deus. Então, quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vai começar a entender que deserto não é para matar ninguém, não é para envergonhar ninguém. Deserto, né, um momento de solidão, um momento ali que a gente fica recluso, um momento ali que a gente fica escondido até mesmo por Deus, não é para matar a gente, não é para envergonhar a gente e não é para ver se a gente consegue ou não. É uma escola, o deserto é um preparatório, o deserto é um lugar aonde você se prepara para iniciar uma nova jornada. Tá? Moisés passou 40 anos no deserto antes de iniciar a sua jornada. Elias passou 40 dias no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Ou seja, a gente vê um padrão de Deus. Toda vez que ele leva alguém para o deserto, é que uma nova jornada está para se iniciar. E para que essa nova jornada se inicie, é necessário um tempo no deserto. Porque no deserto, você é totalmente dependente de quem te colocou no deserto, que é de Deus. Então, Paulo ele vai para o deserto e depois de 14 anos, ele se apresenta em Jerusalém para os apóstolos, pronto para ser enviado e pronto para fazer com que o evangelho se espalhasse por todas as nações. Tá? Então, meus irmãos, Paulo, os apóstolos ali ficaram até com medo de receber Paulo, justamente por aquele receio, né? Ele era um matador de cristãos. Será que ainda vai matar a gente? Será que ele não está só enganando a gente para estar aqui no nosso meio? E aí a gente vê que os apóstolos ali recebem Paulo, os apóstolos ali acolhem Paulo e os apóstolos também enviam Paulo. Então vai acontecer a primeira viagem missionária, aonde Paulo, junto com um homem chamado Barnabé, ele vai para a sua primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária, qual é o intuito dessa viagem? Fundar novas igrejas. Então, Paulo ele vai viajando de cidade em cidade e aonde ele passa, ele funda uma igreja, tá? E aí, junto com Barnabé, ele vai fundar diversas igrejas e ele volta para Jerusalém para trazer o relatório de tudo que aconteceu nessa viagem. E aí ele é enviado para uma segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, Barnabé queria levar mais um integrante, que era João Marcos. Mas Paulo não aceita, Paulo não concorda com isso. Ali a gente tem a primeira briga, né? E aí eles discutem e a Bíblia vai dizer que Barnabé e João Marcos vão para um lado e Paulo e Silas vão para um outro lado, também pregar o evangelho. Tem briga, irmãos? Uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Não é porque é igreja, não é porque é ministério, não é porque a igreja tem que ser um lugar perfeito. Não. Dentro da igreja você vai encontrar, infelizmente, né, desafios. Tem discussão, tem briga, tem alguém que não concorda com o outro. Mas qual que é o fim da história? O evangelho crescendo. Toda vez que há uma divisão dentro de uma igreja e que não há uma concordância no final dela, isso causa racha dentro da igreja. A igreja vai minguando, 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 e daqui a pouco ela fecha. Mas quando há uma discussão e no final se entra em concordância daquilo que foi discutido, isso traz frutos, isso traz crescimento. E isso que eu estou dizendo aqui para vocês não é só sobre igreja, tá? Em relacionamentos também é a mesma coisa. São dois seres humanos que foram criados de forma diferente, que foram criados em casas diferentes, que foram criados de maneira totalmente diversa, que agora vão juntar dentro de uma casa dois universos. Obviamente que vai ter coisas que um vai concordar e que o outro não vai concordar. Obviamente que isso pode trazer uma discussão. E até aí está tudo bem. O que não pode, a Bíblia fala, né? Pequeis... Irai-vos, né? Desculpa. Irai-vos,
mas não pequeis. Ou seja, pode haver sim a discussão, mas tem que chegar no final num consenso. E aí sim, no consenso, na unidade, que é onde Deus envia bênçãos, há uma concordância e isso gera um crescimento. Tá? Isso aqui é uma chave para a vida de vocês. Deus, ele ordena bênçãos aonde há união. Deus ordena bênçãos, Salmo 123. Deus ordena bênçãos aonde há união. Então, se tem dois que estão em concordância, isso é virado uma chave aqui na terra e virado também uma chave no céu. É isso que Jesus diz para nós, tá? Voltando dessa viagem, então, Paulo vai, funda mais igrejas, volta para Jerusalém, presta o relatório para os apóstolos e sai para uma terceira e última viagem missionária. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre essa viagem, no livro de vocês vai trazer ali cada cidade que o apóstolo Paulo visitou, tá? Falando ainda um pouco sobre Paulo. Paulo, ele era instruído no mínimo em 3 idiomas. O grego, que era a língua universal, o aramaico, que era a língua do povo, e o hebraico, que era a língua do templo, tá? Paulo, ele falava aí no mínimo 3 línguas. Ele foi criado, ele foi formado, ele foi forjado aos pés do sumo sacerdote Gamaliel. Gamaliel, meus irmãos, era um doutor da lei muito famoso em Israel. O pai de Gamaliel, Hillel, ele fundou uma das escolas rabínicas mais importantes do meio judaico. E foi com o filho desse homem que Paulo aprendeu, né? Paulo tinha um vasto conhecimento do Antigo Testamento e fora o seu conhecimento filosófico. Paulo, ele era também ali alguém que era filósofo. Não só filósofo, mas ele vai citar filósofos da época dele ali, da Grécia. Ele vai citar esses filósofos na Bíblia. Não sei se vocês já viram, por exemplo, aquele versículo que ele coloca ali em Corinto, que ele escreve em Corinto, que é: as más companhias corrompem os bons costumes. Essa frase é de um filósofo da época que Paulo viveu, né? E tem mais outros filósofos que Paulo ele vai citando ali de acordo com o que ele ia escrevendo as suas cartas, tá? Paulo, ele tinha um conhecimento, como eu disse, aprofundado do Antigo Testamento. E a gente vai ver diversas vezes Paulo citando o Antigo Testamento de uma forma assim exemplar, dando base a tudo que ele queria falar do Novo Testamento, tá? Fora o seu conhecimento também filosófico, que ele vai citar, como eu disse, né, vários pensadores da época, ok? E quando nós estudamos ali as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo, ele vai sistematizar a doutrina do Evangelho. Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia e ver as cartas que Paulo escreveu, a gente vê que ele queria auxiliar as igrejas. Que igrejas, pastor? As igrejas que ele ia fundando. Então, quantas cartas que nós temos de Paulo? Aqui é questão de prova, hein? Anotem aí. Quantas cartas que nós temos de Paulo? Paulo, ele escreveu 13 cartas. 13 cartas, tá? Dentre essas cartas, existem cartas doutrinárias, que é para doutrinar ali uma igreja. Cartas em prisões, que ele escreveu quando ele estava preso. Ele escreveu cartas pessoais, que não é uma carta para uma igreja, nem para um povo. É uma carta para uma pessoa, né? A carta de Filemão, a carta de Timóteo, a carta de Tito. São cartas pastorais, cartas ali pessoais, que ele escreve para uma pessoa específica, tá? Então, na Bíblia, o livro de Romanos, o livro de 1º e 2º Coríntios, o livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, ó, decorei todos aqui, hein? Todos esses livros foram escritos por Paulo. Não só escritos, são cartas que ele escreveu. Mas ele escreveu para quem essas cartas, professor? Para as igrejas que ele fundou lá nas viagens missionárias.
Lembra que eu falei que ele ia viajando e fundando igreja? Depois, como que ele se comunicava com essas igrejas? Através de cartas. E nós temos a honra de ter 13 dessas cartas na nossa Bíblia. Ah, pastor, o Paulo só escreveu essas 13? Não, ele escreveu diversas cartas. Mas das que foram encontradas, nós só temos essas 13 cartas. Tá bom? Então, é bom que vocês registrem isso, são conhecimento para vocês. Paulo ele escreve 13 cartas, e quando você está lendo ali o Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Aí você tem Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico escrito por Lucas, e depois começa todos os livros de Paulo. Aí vem de Romanos até Filemão, todos os livros que Paulo escreveu, todas as cartas que Paulo escreveu, ok? Nessas cartas, Paulo ele vai tratar de doutrinas sobre Deus, doutrinas sobre Cristo, doutrinas sobre salvação. Paulo vai começar a falar como que a gente pode ser salvo. Paulo vai falar quem é Deus. Paulo vai falar quem é Cristo. Paulo ele vai começar a discorrer nas suas cartas temas muito, mas assim, muito mesmo sério, temas assim, difíceis de a gente compreender, né? Por exemplo, sobre a transubstanciação de Cristo, que ele deixou a sua glória, deixou-lhe o seu trono, desceu e não usurpou ser igual a Deus. Olha a profundidade, né, que Paulo ele discorre, né? E é de grande responsabilidade que a gente vai ver de Paulo tocar em situações sociais por meio do evangelho para melhorar ali toda uma comunidade. Irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar. Para Paulo, na teologia paulina, a igreja ela tem que impactar a sociedade que ela está inserida. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo, tá? Tem uma igreja aqui no Alto da Ponte. Esta igreja precisa impactar o bairro onde ela está. Ela tem que impactar a sociedade onde ela está inserida. Se tem uma igreja naquele bairro, a criminalidade tem que cair. Se tem uma igreja naquele bairro, a segurança precisa aumentar. Se tem uma igreja naquele bairro, os casos de moradores de rua têm que diminuir, os casos de dependentes químicos têm que diminuir, os casos ali de estupro têm que diminuir. Então, qual que é o intuito de Paulo? Ele quer falar assim pra gente, olha, a igreja precisa impactar a sociedade. A igreja não tem que inflamar para dentro, ela tem que crescer para fora. Ela tem que impactar a sociedade onde ela está inserida. Se não tem impacto na sociedade, a igreja está sendo apenas um salão aberto falando as coisas de Deus. Olha a profundidade que Paulo vai. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Será que a igreja ela está realmente impactando a sociedade que ela está inserida? Será que a minha igreja ela está impactando o bairro onde ela está inserida? Será que a igreja evangélica aqui de São José dos Campos, ela está impactando a cidade de São José dos Campos? Ou, né, o pessoal aí de Monteiro, ou os pessoal que me ouvem depois aí de outras regiões, será que na sua região a igreja, ela está tendo impacto social? E dentro desse impacto social, eu não sei se vocês viram no grupo, mas durante as férias ali, eu mandei alguns materiais e até alguns com um tom provocativos. Será que Paulo era machista? Porque Paulo, ele foi tão, assim, específico nesse ponto da sociedade, que ele vai falar, por exemplo, para a mulher não cortar o cabelo. Ele vai falar para a mulher que não pode usar maquiagem. Ele vai falar que as mulheres não podem ensinar na igreja. Ele vai falar que as mulheres não podem falar dentro da igreja. Olha só, olhando numa perspectiva, numa ótica daqui do século XXI em 2026, o que eu e você, o que a gente ia falar? Paulo é machista. Ele está falando que a mulher não pode cortar cabelo, ele está falando que a mulher não deve ensinar, ele está falando que a mulher tem que ficar quieta, ele é um machista opressor, né? Eu até fiz a enquete lá, o que vocês achavam, se eu não me engano, eu acho que a irmã Priscila respondeu, acho que a irmã Débora também mandou alguma coisa lá, mas
Isso aqui é para a gente pensar. Vocês estão fazendo teologia. Teologia é vocês terem o senso crítico. Por que que Paulo falou isso? Lembra que eu acabei de falar aqui para vocês? Para Paulo, a igreja deve impactar a sociedade que ela está inserida. E aí eu pergunto para vocês, qual é a sociedade que Paulo estava inserido? Porque Paulo escreveu essa carta aqui, ó, por exemplo, ele escreveu a carta para a igreja de Corinto. Ele não imaginava que essa carta ia chegar agora em 2026 e que a gente ia ler ela como parte de uma Bíblia do Novo Testamento. Paulo não fazia ideia que a carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso ia chegar nas nossas mãos hoje. Paulo não fazia ideia que a carta que ele escreveu para Filemon, que era para ele libertar um escravo, que isso ia chegar hoje nos nossos tempos, onde a escravatura já foi abolida, especificamente aqui no Brasil em 1888. Paulo não fazia ideia da distância cultural que teria para os dias de hoje. Paulo estava escrevendo para um destinatário da época dele. E aqui eu entro para explicar isso para vocês. A irmã Annelise colocou aqui, ó. Eu não acho que ele era machista. O que vocês acham? Coloca aí para mim. Vocês acham que Paulo era machista ou não? Dito tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Irmã Annelise, Denise, Eberton, Juliano, irmã Andréia. Eu acho que Paulo não era machista não, professor, mas foi aquilo que o senhor falou. Ele estava inserido numa sociedade patriarcal, né, onde que o homem ele tinha todo o papel ali e a mulher só servia para cuidar de casa e ter filho, mais nada. Então, nessa ótica, nessa visão, e até porque, se imagina comigo, se a igreja estava inserida nesse sistema, ele falasse, tem que cuidar da sua esposa, dar valor para sua esposa, dar voz para ela, como que a igreja iria olhar ele? Então, meio que ele ficava entre a cruz e a espada, né? Não tinha como, o pessoal ia contra ele. Se ele falasse, bota sua mulher para pregar, por exemplo, né? Sua mulher vai pregar hoje aqui na igreja, e aí, como que faz? Então ele ficava meio entre a cruz e a espada. Eu acho que naquele tempo a visão era a ótica, mas no nosso tempo isso já está limitado. Perfeito. Perfeito. O Juliano colocou aqui também, ó. Não era machista. Vamos lá, vou explicar esse contexto aí para vocês. Sobre cortar o cabelo. Vamos lá. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele vai escrever essa carta para a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto é uma igreja portuária. Ela estava localizada numa cidade portuária. Uma cidade portuária naquela época, irmãos, tinha um grande fluxo de comerciantes. Pessoas desembarcando, pessoas embarcando, todo um comércio ali em volta dos portos da cidade. Então tinha um grande fluxo de pessoas. E naquela época, as meretrizes, né, ali as mulheres de rua, as prostitutas, elas tinham um sinal característico. Qual era o sinal característico das mulheres naquela época? Eram dois: tatuagem e o cabelo curto. As mulheres, para serem identificadas naquela época, elas tinham cabelo curto. E aí o que acontece? O que acontece? A Bíblia diz que Paulo ele chega na cidade, começa a pregar e as pessoas começam a se converter de uma maneira absurda. E essas mulheres que também eram ali prostitutas e também faziam parte do culto a Afrodite, que tinha um templo ali na época, elas começaram também a se converter. Mas quando elas chegavam na igreja de cabelo curto, elas sabe o que elas sofriam? Preconceito. As pessoas olhavam para ela com preconceito, falavam, aquela ali era a mulher de rua que estava lá, né? E por conta disso, Paulo vai falar assim, olha, vocês mulheres, vocês vão fazer duas coisas. Primeiro, vocês não vão cortar o cabelo. Deixa o cabelo de vocês crescerem, para que vocês não sofram esse tipo de preconceito e para que vocês se sintam também mais confortáveis aqui na igreja. Segundo ponto, usem o véu. Olha só, é aqui que entra o véu. Paulo vai falar, usa o véu. Por que usar o véu? Todas as mulheres usando o véu, você não sabe quem tem cabelo curto, você não sabe quem tem o cabelo longo. Só que Paulo estava escrevendo isso para nós aqui em 2026? Não. Ele estava escrevendo para um povo que era da igreja de Corinto, que vivia numa cidade portuária e que era necessário fazer essa adaptação ali com as mulheres da época para que elas não sofressem preconceito,
para que elas não sofressem ali qualquer tipo de olhar ou qualquer tipo de ação preconceituosa. Olha só, eu acabei de dar o contexto para vocês, tá? Sobre mulher ensinar, sobre mulher falar no templo, o que acontecia? Até a época de Jesus, não havia acesso às mulheres no templo. As mulheres não podiam ir na sinagoga, as mulheres não podiam ir no templo. E aqui, quando Paulo começa a fundar as igrejas, isso foi aberto. Homens e mulheres poderiam frequentar ali o ambiente de culto. Só que, irmãos, por muitos séculos, a mulher, ela nunca viu nada do que acontecia dentro da igreja. Elas viam os maridos entrando e saindo, mas elas não sabiam nada. Como que eram as orações, como que era a liturgia, o que acontecia lá dentro. Aí agora imagina, agora as mulheres podem entrar lá dentro. Quando elas entram lá dentro, quais são as primeiras atitudes que as mulheres tiveram quando elas entraram ali nas primeiras sinagogas? Perguntar para o marido sobre tudo. Então, no meio do culto, ela ficava perguntando para o marido por que daquela oração, por que daquele hino, por que está fazendo isso, por que está fazendo aquilo. Aí o que Paulo vai falar? Para vocês não atrapalharem o culto, não quero que vocês falem na sinagoga. Se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido em casa. Paulo é bem categórico, ele vai falar desse jeito. Se tiver alguma coisa, alguma questão que você queira perguntar do culto, pergunta na sua casa, não pergunte aqui. E outra, vocês não podem ensinar aqui porque vocês estão aprendendo. Agora que vocês estão frequentando a igreja, a sinagoga, agora que vocês estão frequentando esse ambiente, vocês não têm condições de ensinar. Olha só. Aí, qual que é o maior problema? É a gente, em 2026, pegar um texto desse isolado e transformar isso em doutrina. É por isso que vocês têm que estudar teologia, é por isso que vocês têm que saber e entender como interpretar esse tipo de texto, para vocês principalmente não ferir o texto e não trazer heresias aí que não existem, né? Não existem. Então, por isso que muita gente fala, né? Nunca vi pastora na Bíblia, que isso não existe. Desse preconceito dessa parte. Exatamente. Paulo até fala assim, olha, o pecado entrou pela mulher. Ou seja, havia, até hoje no Oriente Médio é assim, tá? Eles têm muito esse preconceito contra a mulher justamente por conta lá de Adão e Eva, de tudo que aconteceu. E agora a mulher, ela pode entrar. Só que agora, o que a gente está conversando aqui é 3.000 anos, 2.000 anos depois de muito ensinamento que só os homens tinham. Aí você me falar, por que a gente não vê pastora na Bíblia? Justamente por conta desse preconceito, né? Esse preconceito dela ser mulher. Mas através de Cristo ele já começa a quebrar esses paradigmas. Quem financiava as viagens de Jesus eram as mulheres. Para quem que Jesus apareceu depois dele ser ressurreto? Para as mulheres. As mulheres, elas começam a ter um papel importante através da vida ali de Cristo. Mas em toda a Bíblia a gente vai ver várias líderes, né, mulheres aí com um grande papel. Né? A gente vai ver a profetisa Ana, que vai profetizar sobre a vida de Jesus. A gente vai ver Débora, uma grande juíza. A gente vai ver Ruth, a gente vai ver Esther. A gente vai ver várias lideranças femininas. Só que havia, na época, um machismo exacerbado ali, um machismo muito grande sobre essa questão da feminilidade no ensinamento da palavra de Deus. Tá? Você ainda vai falar sobre os cargos ou não? Vou falar quando eu entrar lá em Timóteo, mas se quiser perguntar, pode falar. Não, é que a minha dúvida, que algumas igrejas que eu já participei, né? A mulher era o que o marido fosse. Então, se ele fosse diácono, ela também era diaconisa. Se ele fosse pastor, ela era pastora. E tem igreja que o cargo do marido e da esposa são diferentes. E aí, qual que é o correto? Maravilha, excelente pergunta, tá? Recebi aqui, a gente tem mais 15 minutinhos de aula antes do intervalo. Excelente pergunta, irmã Elise. Vamos lá. Isso vai depender do segmento da igreja, porque isso já é particular de igreja para igreja, tá? Por exemplo, na presbiteriana não existe
o cargo de pastora, mesmo que você seja casado com um pastor. Já no meio pentecostal, é muito mais comum, né? É bem mais comum você ver ali alguém com um cargo de pastora. Como eu vejo isso falando com vocês como professor? Eu vejo que cada um tem a sua vivência com Deus, seu aprendizado e a sua caminhada. Então eu não posso tratar de igual modo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma irmã que está há 15 anos aqui na igreja e o marido dela é um desviado e ela ora 15 anos pelo marido. Agora ele se converte, mas a irmã ela já é, sei lá, uma missionária na igreja. Eu vou chamar ele de missionário? Não tem como. A caminhada é diferente, né? A entrega é diferente. Então, eu acredito que o mais sadio a se fazer é cada um tem a sua caminhada. Se você tem o cargo de pastor, a sua esposa, ela tem chamado para isso? Ah, não, mas ela é minha esposa. Não interessa. Ela pode ser uma diaconisa, ela pode ser uma pastora, ela pode ser uma missionária. Geralmente, a esposa do pastor é automaticamente pastora. Por quê? Porque esse pastor ele não pastoreia sozinho. Ele traz a vivência do seu pastoreado para dentro de casa. E aí, automaticamente, a mulher ela já começa a assumir responsabilidade de uma pastora. E aí começa a ser chamada, é automático, né? Se você tem um pastor, automaticamente já começam a chamar a esposa de pastora. Mas não necessariamente ela tem esse ministério e não necessariamente ela vai exercer isso de ponta a ponta, tá? Tem igrejas que não existe a liderança feminina em qualquer área da igreja, né? E tem igrejas que a pastora presidente é uma pastora, né? Então vai variar muito de qual linhagem que você está aí do cristianismo, qual linhagem que você está aí do protestantismo, tá? Tá certo, obrigada. De nada. E caminhando aqui, a gente vai entrar agora nas cartas que Paulo escreveu. Irmão, só voltando aqui, sobre Paulo, sobre a conversão, sobre toda essa história de plano de fundo que eu contei aqui para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre Paulo, sobre algo mais geral aqui? Porque a partir de agora eu vou entrar nas cartas e a gente vai até o final dessa matéria só discutindo as cartas de Paulo. E aí eu não vou falar tanto mais da conversão de Paulo, do Paulo indivíduo ali, né? Eu vou começar a falar agora como Paulo no coletivo das cartas dele, tá? Se tiver alguma dúvida, abre o microfone aí, pode perguntar ou escreve aqui no chat para mim, tá bom? A partir de agora, a gente vai começar a falar das cartas de Paulo. Então, ainda hoje eu vou falar de Romanos e Gálatas. Semana que vem, 1ª e 2ª Coríntios. Aí eu já começo todas as cartas que Paulo escreveu até a gente chegar na nossa prova, que vai ser aí, deixa eu ver quanto que vai ser a prova de vocês, que a gente já vai finalizar essa matéria. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. O Wallace. Seja bem-vindo, Wallace. Boa noite. Que bom que deu para você entrar. Ó, irmãos, dia 30 a gente tem aula, que é semana que vem. Dia 6, aula também normal. E provavelmente, isso aí eu vou ver com vocês, no dia 13 seria a prova de vocês, tá? A prova de vocês seria lá no dia 13. Professor, o que cai na prova? Tudo que a gente estuda aqui, tudo que a gente fala aqui. E aí no dia 20 a gente já começa a próxima matéria, que é cartas gerais, tá? A gente vai estudar Tiago, Hebreus, o livro de Judas, ali vai pegar fogo. 1ª, 2ª, 3ª João, o livro de Pedro, e depois, em março, a gente entra no Apocalipse, tá? E aí a gente fecha toda a Bíblia, o estudo que a gente está fazendo. Ok? Então, vamos lá. Livro de Romanos, iniciando agora as cartas que Paulo escreveu. Para quem está escrevendo aí no caderno, já faz uma separação aí, coloca aí cartas de Paulo ou epístolas paulinas, começando com Romanos. Irmãos, Romanos, qual é o fundamento do livro de Romanos? A justificação é pela fé.
Livro de Romanos é a principal carta que Paulo escreveu. É considerado a princesa das cartas de Paulo. Olha só como que é chamado isso no meio teológico, a princesa das cartas de Paulo. É o livro mais profundo, é o livro mais teológico que Paulo escreveu. Tá? Quando que ele escreveu, professor? 57 a 58 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Esta carta revela a justiça de Deus em justificar as pessoas somente pela fé no Evangelho em Jesus Cristo. A gente vai tratar um pouco desse assunto no decorrer aqui da nossa aula. Para quem que ele escreveu essa carta? Então vamos lá, vamos lembrar. Paulo ia fundando igrejas e depois ia escrevendo cartas para se comunicar com essa igreja. Porém, essa igreja aqui não foi Paulo que fundou, mas ele vai se comunicar com essa igreja. Por quê? Paulo queria conhecer essa igreja. Paulo queria conhecer esses irmãos, mas infelizmente ele não vai conseguir, ele vai morrer antes e a gente vai estudar isso, tá? Essa igreja aqui foi fundada provavelmente após o dia de Pentecoste, na capital do império. Qual império? O Império Romano. Então, Paulo ele escreve para uma igreja que estava em Roma, tá? Ela era uma igreja grande, tinha um grande número ali de membros e os seus membros mesclavam-se entre ex-judeus e gentios que foram convertidos. Paulo ele vai falar para esta igreja aqui sobre a graça de Deus. Que é aqui no livro de Romanos que Paulo vai falar assim, olha, todos nós pecamos e destituídos nós fomos da graça de Deus. É nesse livro que Paulo vai explicar para nós o que é graça. Que graça é o dom imerecível, o dom gratuito e imerecido que nós ganhamos de Deus. Mas o que é isso? O que é a graça? A graça é você merecer ir para o inferno, mas ao invés de você ganhar o inferno, você ganha o céu. Isso é graça. A graça ela é diferente da misericórdia. Olha só, vamos lá, vamos entender isso aqui. Graça, a minha letra é linda, tá, irmãos? Graça é diferente de misericórdia. Vamos lá. A misericórdia é você não receber o que você merece. A misericórdia é isso. Então você é condenado para o inferno. O que é a misericórdia? Você não vai receber o que você merece. Você merece o inferno, mas eu tenho misericórdia com você. Eu não vou deixar você receber aquilo que você merece. Isso aí é exercer misericórdia. E o que é a graça? É você, ao contrário, receber o que não merece. Tá dando para entender? Tá dando para entender? O que é misericórdia? É você não receber o que você merece. Ó, você merece ser condenado para o inferno. Mas eu sou misericordioso e eu não vou te condenar para o inferno. Beleza. E o que é a graça? É eu receber aquilo que eu não mereço. Olha, você foi atingido pela misericórdia, você não vai para o inferno, e agora você vai ser atingido pela graça, você vai para o céu, para um lugar que você não merece, para um lugar que você não fez nada para merecer, mas você ganhou esse acesso. Mas como que eu ganhei esse acesso ao céu? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, a misericórdia de Deus, Jeremias vai falar, Lamentações de Jeremias vai falar sobre isso, é a causa. Não, a misericórdia do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e a misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido. E a graça de Deus, ela é o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, da gente receber aquilo que a gente não merece, o céu. Então, o que Paulo vai falar aqui em Romanos? Olha, vocês são pecadores, nós estamos destituídos da glória de Deus.
Mas através da graça de Deus, eu sou feito filho de Deus. Eu sou cordeiro da promessa. Então, a graça de Deus me possibilita ser salvo. A graça de Deus me possibilita estar com Deus. E a graça de Deus, ela é um dom gratuito. Ou seja, eu só recebo a graça através da fé em Cristo Jesus. Não tem como eu ser salvo pelas minhas obras. Eu vou ser bonzinho aqui, porque daí sendo bonzinho eu vou para o céu. Não. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Se você se ser bonzinho te garantisse o céu, não precisava Jesus morrer na cruz. Era só você ser bonzinho que você ia para o céu. Só que Paulo fala no livro de Romanos, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nascemos com pecado. Todos nascemos debaixo do pecado. Não há nenhuma saída para nós a não ser a condenação. Mas, porém, todavia, todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E para quem está em Cristo, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só a profundidade da carta aos Romanos. Ele vai dizer que nós não somos salvos pelas boas obras. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Nós também não somos condenados por aquilo que deixamos de fazer. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é um dom gratuito, não consigo comprar. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário, caríssimo, alto demais para qualquer um de nós conseguirmos pagar. Então, a graça é um dom gratuito que vem de Deus. E só é através da graça que eu e você temos acesso ao Pai. Então, mesmo sendo pecadores como nós somos, a graça nos justifica de todo o nosso pecado e nos garante acesso ao céu. É só através da fé em Jesus. E é isso que ele vai tratar aqui, a justificação pela fé. Não tem como a gente ser salvo a não ser pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vocês entenderam? Isso aqui é a primeira parte do livro de Romanos. Todo mundo entendeu? Todo mundo está comigo aqui? O livro de Romanos, se ficou alguma dúvida, me pergunte. O livro de Romanos é sobre justificação pela fé. Ou seja, você era alguém condenado ao inferno, mas alguém foi lá e justificou você. Alguém foi lá e te salvou. Alguém foi lá e deu a vida por você. Você não é mais condenado. Você não é mais condenado. Você agora é justificado. Ó, irmão Anderson, sim, você já tinha falado isso em aula. Eu falo isso direto, né? É que a gente tem aqui novos irmãos que estão iniciando. E por isso que eu sempre falo essas verdades aqui justamente para isso, né? Só que tudo isso que eu falo nas outras aulas, eu estou indo na raiz agora. A raiz de tudo aquilo que eu falo nas outras aulas é aqui a Bíblia, é o livro de Romanos. Então, o livro de Romanos, principalmente o capítulo 8, é uma das minhas passagens favoritas, é o capítulo 8 de Romanos. É muito forte. Eu e você, nós não merecemos o céu, mas Deus nos escolheu, mesmo assim, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas mazelas, mesmo com os nossos pensamentos ruins, mesmo com as nossas atitudes tortas, mesmo com as escolhas erradas que nós fizemos na vida, Jesus, ele nos perdoa de todo o pecado e nos justifica, nos dá um acesso a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Olha, só tem um minuto aqui para a nossa aula. Eu vou liberar vocês para o intervalo. 15 minutinhos. Agora é 8h30, 8h45 a gente retorna, tá bom? 8h45 eu vou mandar um novo link lá no grupo para a gente retornar aqui, tá? Aos novos alunos aí, fiquem ligados no grupo ali que eu vou mandar um novo link para a gente voltar com a segunda parte da aula. Eu vou terminar de falar aqui do livro de Romanos e a gente entra no livro de Gálatas. Amém? Aproveitem para tomar uma água, pegar uma pipoca, pegar uma coisinha ali para vocês ir beliscando durante a aula e a gente já retorna. De ficar ali somente naquilo que é fácil. Paulo, depois de apresentar a fé e a justificação
pela fé em Cristo Jesus, ele vai falar, beleza, você já foi salvo, você já foi alcançado. Agora, meu amigo, você tem que colocar em prática a vivência do serviço cristão. E aí, Paulo ele vai começar, ao Romanos capítulo 11, capítulo 12, a falar sobre o culto. A dizer que o nosso culto é um culto racional a Deus. E que a nossa adoração, ela pode ser diferente, e ela é diferente também dos dons. Eu tocar na igreja não significa que eu estou adorando a Deus, eu estou exercendo um dom de tocar a Deus. Porque a adoração, ela deixa de ser algo que eu presto na igreja, e ela se torna algo que eu vivo fora da igreja. Paulo ele vai dizer que agora o culto é racional. O que isso quer dizer? Antes o culto era irracional. Eu levava um animal até ali o tabernáculo, aquele animal era morto e acabou. Ou seja, o sacrifício lá no altar era irracional. Era um sacrifício ali morto. Aí Paulo vai falar, agora vocês são o sacrifício vivo. Olha só. E se é vivo, é racional. Ou seja, eu tenho que ir para a igreja sabendo por que eu tenho que estar lá. Eu tenho que ir para a igreja sabendo qual é a necessidade de eu estar naquele ambiente. Se eu vou na igreja só por ir, não faz sentido. O culto ele tem que ser racional. Você tem que entrar dentro do culto e falar, Deus, eu não merecia, mas o Senhor me resgatou. Eu não merecia, mas o Senhor me perdoou. Eu não merecia, mas eu encontrei vida, eu encontrei esperança, eu encontrei paz no Senhor. Eu não sou condenado por nada do que eu fiz. E eu estou aqui para te adorar. Aí você fala assim, nossa pastor, mas você acabou de falar que o culto não é sobre aquilo que nós fazemos lá dentro, mas é aquilo que a gente vive lá fora. Sim, é quando você chega no culto, você vai derramar tudo aquilo que você viveu fora do culto. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm vivido fora do culto? Fora do ambiente de culto? Porque o que você derrama lá dentro naquela 1 hora, 1 hora e meia, é justamente uma vida que você está levando aqui fora. Porque o culto ele é racional. Tá vendo como o evangelho ele é simples? Sim, mas ele é profundo. O evangelho ele é profundo. Tá? E a gente precisa entender o que Paulo vai aqui costurando para nós através da carta aos Romanos. Paulo vai dizer sobre o amor ao próximo. Ele vai falar que o amor ao próximo, ele vai além de palavras. O amor ao próximo ele precisa ser evidenciado. E a gente só pode falar que a gente ama a Cristo se a gente conseguir amar o nosso próximo. Eu falei isso na segunda-feira e deixo a pergunta aqui para vocês. Quem é o nosso próximo? O meu próximo não é aquele que eu quero que seja o meu próximo só porque eu sou eu tenho mais intimidade e é mais fácil de eu amar. Grave essa frase que eu vou falar aqui para vocês. O seu próximo é aquele que está próximo de você. Então, se você está lá no teu trabalho e tem uma pessoa lá que, nossa, é quase seu arqui-inimigo, você está no teu trabalho, ela está próxima de você, então ela é o seu próximo. Ela é o próximo que precisa ser amado. Ela é o próximo que precisa ser ali, que você tem que orar por ela. Ela tem que ser o próximo ali que você tem que exercer uma intercessão por ela. Tá vendo que o evangelho ele vai no confronto da nossa alma? Ah, eu tô dentro da minha casa e aqui eu tenho uma rincha aqui contra um tio, contra um irmão, contra um parente. Esse é seu próximo. O próximo é quem está próximo de você. E é aí que você vai exercer o evangelho na prática. Porque se você não consegue ter um testemunho cristão perante as autoridades, perante o teu próximo, de nada vale o teu evangelho. Paulo ele vai começar a ensinar a igreja de Roma dizendo assim, olha, vocês têm que obedecer às autoridades que foram instituídas por Deus. Vocês precisam amar o próximo, seja ele quem for. Porque o que a igreja de Roma queria fazer? Queria ser inimiga de Roma, né? Dos guardas romanos, do sistema romano. E Paulo vai falar, cara, quem
colocou aquela pessoa como autoridade foi o próprio Deus. Não existe autoridade que não seja concedida por Deus. E se Deus colocou a pessoa lá, o seu papel é amar. Seu papel não é julgar, seu papel não é ir contra, seu papel não é... Não, o seu papel é amar. Tá? É amar. Então, veja que Paulo ele vai descendo as camadas aqui e vai aprofundando cada vez mais a sistematização do evangelho. Paulo ele vai dizer também que a diversidade de pessoas dentro da igreja romana era tão grande que Paulo vai exortar a cuidar dos mais fracos na fé, aqueles que viviam constantemente prostrados e fracos. Esses deveriam receber uma atenção especial. Ou seja, preste atenção aqui, Paulo ele vai dizer que existem pessoas que são fracos na fé. Esse tipo de aula que a gente está tendo aqui, meus irmãos, você não encontra numa pregação aí, por aí, numa igreja, não. Isso aqui é um nível alto de evangelho, é um nível profundo de evangelho. E assim, infelizmente, existem pessoas na igreja que não pagam o preço de estudar como vocês estão estudando e vivem no raso. E por viverem no raso do evangelho, elas vivem fracas e doentes. E o nosso papel que consegue aqui comer uma comida mais sólida é justamente ajudar esses mais fracos na fé. Paulo vai escrever ali aos Romanos e ele vai dizer, olha, vocês têm que ajudar os mais fracos aí, ó. Eu sei que vocês já comeram uma comida mais forte, que vocês têm liberdade, entendem o que é salvação, o que é evangelho, mas vocês não podem esquecer de quem está começando na fé agora. Ó, o Wallace perguntou aqui, ó, pastor, mas alguns temas do evangelho não vai em desencontro com o Antigo Testamento? Você consegue citar para mim aqui quais temas, ô Wallace, que você está dizendo? Exemplos, assim, de temas que vai de encontro ao Antigo Testamento? Por quê? O Novo Testamento, ele é o cumprimento do Antigo. Então, tudo aquilo que a gente fazia no Antigo Testamento é cumprido em Jesus Cristo. E aí eu preciso que você só me dê uns exemplos desses temas para eu conseguir entender aqui, ó. Em alguns momentos, Deus ordenou aos israelitas para exterminar totalmente a nação inimiga. Perfeito. Por que que Deus falou para eles exterminar a nação inimiga? Porque eles estavam conquistando o seu território. E no Novo Testamento, Deus ele muda o projeto. Não existe mais uma nação eleita. E essa nação tinha que ter um território, e essa nação agora ela precisa defender esse território com espada, nada do tipo. Jesus ele veio e fala assim, ó, é chegado o reino dos céus, o meu reino. E para o meu reino não precisa de espada, não precisa de dizimar inimigo, não precisa de exterminar nada. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Você não precisa mais do templo para adorar a Deus. Aonde você está é uma adoração de Deus. Deus muda o projeto. Ao invés de uma nação eleita, uma nação escolhida, ser modelo para as outras nações, e para ser nação tem que ter guarda, tem que ter sangue, tem que ter extermínio, tem que ter essa questão toda, a partir de agora, todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus já alcança a salvação e já alcança misericórdia. E aí Jesus ele vai além, ele fala assim, olha, toda a lei que Deus entregou lá em Êxodo era para revelar a mim e a revelar o amor do Pai. Para revelar o amor do Pai. Então, só te respondendo, Wallace, no Novo Testamento, eu não posso mais exterminar meu inimigo, mas eu devo amar o meu inimigo, porque a partir de agora ele se torna meu irmão. Se alguém me bate na face, eu tenho que virar a face para bater a outra. Por quê? Eu tenho que amar. Exatamente, Wallace, exatamente. As pessoas acham que no Novo Testamento, com a graça, as coisas ficaram mais fáceis. É facinho eu viver, eu ser evangélico, é facinho eu ter minha vida. Não é. Não é, as coisas ficaram mais difíceis. Ao ponto de Jesus falar assim, ó, que vocês
faziam no Antigo Testamento quando alguém adulterava. Para adulterar no Antigo Testamento, você tinha que ir lá, deitar com a pessoa, fazer o ato em si. Aí Jesus fala, pois eu te digo, se você só no seu pensamento pensar na mulher do teu irmão, você já adulterou no pensamento, ou seja, ficou mais difícil, tá? Mais difícil. Agora eu vou aqui responder a irmã Annelise. Deu para entender, Wallace? Mas é isso mesmo, tá? A irmã Annelise, pastor, então quais são as diferenças entre o culto do Antigo Testamento e do Novo Testamento? O culto do Antigo Testamento, irmã Annelise, era um culto em que eu necessariamente precisava fazer um sacrifício de um animal em meu lugar. Porque eu estava ali no Antigo Testamento, não tinha a graça de Deus. Então todos estavam condenados à morte e não tinha salvação. Para você ser salvo, você tinha que matar um inocente. Um inocente tinha que morrer no seu lugar. Então o que eles faziam? Pegavam um animal e esse animal morria no lugar da pessoa. E isso era o culto no Antigo Testamento. É você pegar um animal e levar ele lá para ele ser degolado. Então Aí não você... tinha hino, não tinha a liturgia ali, não tinha Não existia nada dessa... Eu vou explicar isso para você. Uhum. Então, no Antigo Testamento, lá de Êxodo até ali o livro dos Reis, era o culto. Você pegava o seu animal, ia até o tabernáculo ou o templo, colocava a sua mão em cima da cabeça do animal, proferia ali os teus pecados que você cometeu, isso era transferido para o animal e ele morria no seu lugar. Isso que é o culto bíblico. Quando Davi assume o trono, ele começa a instituir louvores no templo. Então você ia até o templo para fazer o sacrifício e tinha por 24 horas pessoas adorando a Deus com louvores e com hinos e com harpas e com ali a adoração de hinos que a gente conhece. Só que não era litúrgico. Você ia prestar ali o seu sacrifício e tinha alguém cantando e você adorava a Deus também com aquele cântico, mas não tinha estrutura nenhuma. Quando o povo de Deus ele foi para o exílio da Babilônia, não tinha mais templo. E aí o que surge ali? Nós já estudamos sobre isso. As sinagogas. E nas sinagogas não tem mais sacrifício. Então para que a gente vai se reunir? A gente vai se reunir para estudar a Torá. Para estudar o que Moisés escreveu. Para estudar tudo que aconteceu para trás. E daqui a gente vai adorar a Deus tirando lições para a gente viver e ser melhor. E aí sim, na sinagoga, ali quando o povo foi para a Babilônia, que começa a ter um modelo de culto parecido com o que a gente tem hoje. Então as pessoas chegavam na sinagoga, oravam a Deus, lia-se a palavra, né? Tinha uma palavra ali de estudo, e a pessoa ia para casa viver aquilo que ela aprendeu. No tempo de Jesus, já tinha o templo de novo. Então o sacrifício já tinha voltado novamente, mas ainda tinha a sinagoga, mas o culto era voltado para o sacrifício. Quando Jesus ele dá a sua vida na cruz do Calvário como sacrifício por todos nós, não precisamos mais fazer sacrifício de animais, porque Jesus morreu no meu e no seu lugar. Deu para entender, irmã Elise? Não, deu sim. Só para relembrar aqui. Maravilha. Deu para entender, Wallace? Acho que foi aí, né? Eu vou na pergunta do Juliano. Pastor, desculpa talvez a minha ignorância. Jamais. Fique em paz, não tem ignorância de nada aqui. Pode perguntar qualquer tipo de pergunta. Poderíamos equiparar Paulo a Moisés? Paulo está praticamente mostrando a nova aliança e ensinamentos, quase a mesma missão de Moisés. Perfeita colocação, ô Juliano. Paulo, óbvio que a gente não pode comparar com os feitos que Moisés fez. Mas, como a parte didática de ensinar o povo a como adorar a Deus agora na nova aliança, é exatamente um novo Moisés, né? Ele está ensinando passo a passo de como que a gente tem que adorar a Deus agora sobre o sacrifício de Jesus e não mais sobre o sacrifício de animais. Por isso que Paulo ele ficou recluso por 14 anos no deserto. Porque ele ficou estudando tudo isso. Ele ficou olhando para o Antigo Testamento e amarrando com o Novo. A partir de agora isso aqui não faz mais sentido. A partir de agora Jesus que veio fazer isso aqui por nós. A partir de agora a gente alcança isso, aquilo. Então no Novo Testamento Paulo vai costurando essa nova roupagem do Evangelho.
E a gente pode sim equiparar Paulo a Moisés no quesito de ensino da palavra, tá? Se tiverem dúvidas, pergunte, tá, irmãos? E a partir dali do capítulo 14, 15, 16, Paulo ele vai para saudações finais e orientações finais. Então, Paulo ele fecha a carta aos Romanos com saudações ali a vários irmãos que viviam ali naquela época da igreja de Roma, e ele conclui a carta de Romanos. Olha só como a carta de Romanos é preciosa. Olha o tanto de coisa que a gente falou nessa aula sobre a carta de Romanos e como ela é importante. Martinho Lutero, o grande reformador, né, ele teve o estalo ali lendo a carta de Romanos. Tá? Lendo a carta de Romanos, que ele, lá em 1517, começou ali a reforma protestante. É muito interessante isso, tá? Vamos lá, meus irmãos. Próxima carta, carta de Gálatas, que a gente vai estudar aqui ainda nessa aula. É bem rapidinho, a carta de Gálatas ela é menor e a gente já vai terminar a nossa aula, tá bom? Na carta de Gálatas, Paulo ele vai escrever não para uma igreja, mas ele vai escrever para vários cristãos, que ficava numa região chamada Galácia. Então, Galácia era uma região como se fosse, vou colocar aqui, Vale do Paraíba, é uma região de várias cidades, tá? Várias cidades. Aquele que mora aqui no Vale do Paraíba, é Vale Paraibano que fala, né? Já ouvi falar essa expressão, mas é paulistano, é alguém que tem esse prenome, né? Então, o livro de Gálatas é para aqueles que viviam na Galácia, que era uma região. E Paulo, provavelmente, ele escreve aí para esse conjunto de igreja que ficava na onde? No sul da Galácia. Olha aqui que eu estou explicando. Opa, desculpa. No sul da Galácia, ó, que eu estou explicando para vocês, que tinha todas essas cidades aqui, ó, Pisídia, Icônico, Listra, Derbe. E por que Paulo escreve essa carta? Porque essas igrejas, elas estavam sofrendo com o quê? Com infiltração de ensinos judaizantes no seu meio, tentando descredibilizar o evangelho que Paulo pregava. Aqui é o que o Wallace falou para mim aqui, ó. É o que o Wallace perguntou para mim aqui. Os judeus começavam a se converter, mas eles não queriam deixar o judaísmo. Os judeus começaram a se converter e não queriam deixar de guardar o sábado, deixar de comer, começar a comer carne de porco, ou esse tipo de situação. E aí esses caras se infiltravam na igreja e queriam judaizar o povo. Fala, olha, eu sei que vocês estão em Jesus, mas vocês têm que guardar o sábado, hein? Não queria falar nada não, mas vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Então, a igreja da região da Galácia ali estava sofrendo com isso. E aí Paulo vai escrever uma carta para eles, esculachando eles. Depois você lê aí essas cartas de Paulo. Paulo ele vai esculachar o pessoal ali, e ele vai falar assim, ó, em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Vocês começaram tão bem na fé, será que agora vocês vão terminar na carne? Olha só, Paulo mandando ver ali. E Paulo ele não era bonzinho não, tá? Ele era alguém que vinha mesmo com força e pregava o evangelho ali e corrigia as igrejas da forma que tinha que ser corrigida, tá? Paulo ele vai falar da liberdade oferecida pelo evangelho. Bom, irmãos, isso aqui é fantástico, tá? Isso aqui é fantástico, eu vou falar aqui para vocês agora. Ó, Wallace, não estamos vivendo isso hoje com a proliferação do Islã na Europa? Estamos, Wallace. Infelizmente, a gente está, eu vou colocar aqui entre aspas, né? Mas perdendo território pelo Islã. Na Europa, hoje, o Islã dominou de uma tal forma que igrejas evangélicas lá na Europa estão em sobrevivência, né? Em sobrevivência. Então, eles invadem ali o ambiente. Como a fé não é uma fé sólida, baseada na palavra, qualquer influência que vem de fora toma conta. Infelizmente. Tá? Infelizmente. E a gente tem visto isso lá na Europa. Perfeita colocação.
O que Paulo fala no livro de Gálatas sobre a liberdade que nós temos em Cristo? Porque a opressão dos judeus estava vindo forte. Aí Paulo vai escrever a carta falando: ei, nós fomos chamados para a liberdade. Livres da lei, livre da condenação, livre de guardar o sábado, livre de não comer as comidas, livre de tudo. Paulo ele vem protegendo a graça salvífica do evangelho. E ele vai dizer assim: ó, eu sou livre. E essa liberdade que eu tenho que usar ela para colocar força no evangelho. Então, o livro de Gálatas é simplesmente um livro que fala sobre a liberdade do cristão. E essa liberdade, ela foi resgatada lá na cruz do Calvário. Lembra que Adão perdeu essa liberdade lá no Jardim do Éden? Teve que Jesus morrer para nos dar novamente essa liberdade. Tá? E como os cristãos ali estavam querendo fazer os ritos judaicos, Paulo ele vai advertir eles sobre a liberdade. Olha, se vocês estão em Cristo, não existe mais lei. Vocês não têm que ficar seguindo lei nenhuma. Jesus só deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e a sua justiça, e amar o próximo. Olha o próximo aqui, ó. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí, Paulo ele vai falar assim: a liberdade é herdada pelos filhos de Deus. Ele está aqui inaugurando a nova aliança e dizendo assim: vocês não precisam mais viver debaixo do jugo da lei. Vocês foram chamados para a liberdade. E quem é livre não precisa ficar se preocupando se está vivendo ali os pontinhos da lei. Você é livre, alguém pagou o preço para você, você está livre da condenação. Aí Paulo também vai fazer o contraponto, tá, pessoal? Paulo também vai fazer o contraponto. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, Paulo vai falar assim: olha, vocês foram chamados para a liberdade, mas não venham usar essa liberdade para dar lugar à carne, não, tá? Não é porque vocês são livres que vocês podem fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque toda liberdade, ela gera uma responsabilidade. A graça de Deus é um presente que nós ganhamos, sim. Agora nós temos que ter responsabilidade sobre essa graça que nós recebemos. E aí é o que Paulo vai falar. Se você está usando da sua liberdade de uma maneira errada, é porque você está sendo enganado achando que é livre, mas na verdade não é. E é aqui que mora. Porque no livro de Gálatas que Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. É no livro de Gálatas que Paulo vai falar sobre as obras da carne. E aí ele vai falar: quer saber se você é uma pessoa salva, liberta mesmo? Eu vou falar aqui as obras da carne. Aí ele fala: ciúmes, inveja, ira, glutonaria, bebedice, mentira, engano. Se você comete uma dessas coisas de uma maneira cíclica, você não está liberto. Você precisa se libertar. Porque os frutos do Espírito aí ele dá o contraponto: o amor, a mansidão, o domínio próprio, o domínio sobre as suas atitudes, o domínio sobre os seus desejos, o domínio sobre a sua carne. É um fruto do Espírito. Tá? Por que é errado e por que nós combatemos aqui por exemplo, fumar? Por que fumar é pecado? Não é por conta somente do problema que causa na sua saúde, mas do vício que tem em cima do fumo. O problema está em você não ter liberdade. Tudo aquilo que tira a tua liberdade é pecado, é errado. Se você é alguém que não consegue ficar sem tomar café, por exemplo, você está sendo escravo de algo. E Paulo vai falar exatamente sobre essa escravidão, sobre essa servidão. Você tem que ter domínio próprio sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E aí ele vai falar: mas se você caiu, se você está caído, tem um tratamento espiritual para os caídos. Os irmãos que estão de pé devem auxiliar aqueles que estão sendo vencidos pelos pecados, sendo aconselhados, corrigidos com amor, e que cada um ajude o seu próximo a levar a sua carga. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho, é você ajudar o seu irmão que está fraco na fé, que não está conseguindo libertar de um vício, que não está conseguindo se libertar de um pecado, é você ajudar ele. Isso é evangelho. Olha só.
fazendo que todos saíssem bem e felizes. Olha o Wenderson aí, ó. Eu sou escravo, porque o cafezinho é bom. A servidão, né, o seu escravo aqui, é você não conseguir abrir mão daquilo. Se tem alguma coisa na sua vida que você não consegue abrir mão, você está sendo escravo dela. E Cristo te chamou para a liberdade. Cristo não chamou você para ser escravo. Ah, pastor, eu não consigo abrir mão daquela cervejinha. Você está sendo escravo. E se você está sendo escravo, você não está em Cristo, porque Cristo chamou você para a liberdade. Não é o ato de tomar uma bebida alcoólica ou não. O fato é, você tem escolha. Você consegue escolher não tomar. É aqui que é o cerne. É nada que tem nessa terra te dominar. É nada que tem nessa terra dominar os teus sentimentos e aquilo que você tem. Ah, toda vez que eu fico com raiva ou ataca a minha ansiedade, eu vou para a comida e desconto na comida e como comida de forma desacerbada. Está errado, você está sendo escravo da comida, isso é glutonaria, isso é errado. Está vendo que o evangelho ele é muito mais profundo do que se é pecado ou não, se é errado ou não. Não é a questão em si, se é bebida, se é comida ou qualquer coisa do tipo. Não é o fato em si, mas o que está levando você a fazer aquilo. Se é o vício, algo que você não tem mais controle, está errado, porque Cristo te chamou para liberdade, para você ser liberto. E quando eu digo isso, eu não estou falando só desses vícios mais conhecidos, não. Eu estou falando de liberta da tristeza, da angústia, liberta do trauma, liberto do engano, liberto daquilo que fizeram contra você, liberto sobre aquilo que falaram sobre você, você ser livre de todas essas amarras. Paulo, ele vai aproveitar que ele está escrevendo ali uma carta para os judeus que estão tentando enraizar ali no povo as práticas da lei, e aí ele vai escrevendo e falando, cara, vocês foram chamados para liberdade, não só para a liberdade da lei, mas libertos de tudo que escravizam vocês. O Eberton escreveu, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo vai escrever isso na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E é interessante isso, e é bem interessante o que você passou, o Eberton. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Todas as coisas são lícitas. Todas as coisas estão ali à prova. Mas nem tudo me convém fazer. E é aqui que Paulo trata de algo super importante. Eu tenho essa consciência de evangelho que eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas o irmão do meu lado não tem esse nível de profundidade que eu tenho de evangelho. E aí o que o Paulo fala para fazer? Reprima a sua liberdade por amor ao próximo que está do seu lado. Eu vou colocar na prática o que é isso. Irmãos, a Bíblia não condena a bebida alcoólica, tá? A Bíblia não condena você o ato de beber bebida alcoólica. Só que a Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia condena eu perder o controle aqui, ó. Perder o controle daquilo. Só que o irmão que está aqui do meu lado, ele é um irmão que acabou de sair do alcoolismo. E ele é alguém que não tem essa força de fé, ele não conheceu o evangelho dessa forma profunda, igual vocês estão estudando aqui. Aqui que Paulo fala, para mim não é errado. Para mim tá tudo bem. Mas se o irmão do meu lado, para ele é errado, e ele está passando por esse momento de dificuldade de vencer o alcoolismo, eu vou privar minha liberdade e junto desse irmão, eu vou me abster daquilo que eu sei que eu posso, mas que aqui eu não devo. E por que eu não devo? Porque eu estou ajudando o meu irmão aqui que está na fé. O que eu estou entregando para vocês aqui, irmãos, é algo extraordinário. Se metade das igrejas pregassem o que a gente está aprendendo aqui hoje, a nossa sociedade seria uma sociedade melhor. Tá? Então, não é simplesmente se é errado ou não, se é pecado ou não. Mas é se convém ou não. Tá vendo que é mais profundo? É mais profundo. Será que convém eu fazer isso? Será que convém eu tomar essa atitude? Será que convém eu postar essa foto? Será que convém eu frequentar tal lugar? Será que convém eu ir até tal lugar? Eu sou livre. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Agora, eu devo exercer a minha liberdade com responsabilidade. É aqui que mora o evangelho.
Deus pega o controle da sua vida, das suas emoções e de tudo aquilo que você tem de escolha para fazer, entrega nas tuas mãos e fala, olha, você é livre agora, tá? Você é livre para tomar suas decisões e a tua escolha. Já não vivo mais eu, Paulo vai falar, mas Cristo vive em mim, em Gálatas. E aí ele fala, se é Cristo quem vive em mim, eu tenho o controle na minha mão, eu não posso mais viver baseado no meu querer, mas agora é baseado nas vontades de Cristo para a minha vida. Olha que interessante isso, tá? Olha que interessante. E Paulo, ele vai terminar essa carta aos Gálatas dizendo que a carta foi escrita com muito trabalho e com zelo por povo que trabalha em prol aí da liberdade cristã. Eu sou um professor, eu sou um pastor, que em tudo que eu ensino, eu tento ao máximo, ensinar a palavra de Deus. O meu achismo, eu deixo de lado. As doutrinas de várias igrejas, eu deixo de lado e eu vou na palavra. Eu tento ao máximo expor para vocês o que a Bíblia diz. Agora, como as religiões, ou como as congregações, ou como as igrejas enxergam essa verdade, cada um vai colocando um filtro diferente, uma doutrina diferente, enxergando isso aqui de uma forma diferente. O que eu estou fazendo aqui com vocês é mostrando a carta que escreveu, para quem que escreveu e o intuito do que ele queria dizer. Agora vocês têm na mão de vocês o real propósito, a real intenção de Paulo a escrever para Romanos e aos Gálatas. Agora, o que vocês vão fazer com isso que vocês aprenderam hoje? Aí é com vocês. E eu aconselho a colocar tudo em prática. Porque aquele que ouve a palavra e pratica é o mesmo que constrói a sua casa na rocha. No momento de dificuldade, de problema, no momento de desilusão da sua vida, você vai estar firmado na rocha, que é Cristo. Amém, meus irmãos? Termina aqui a aula de hoje. Falei do livro de Romanos, falei primeiro da história de Paulo, de como que ele se converteu, de como que ele começou. Aí nós discutimos sobre a carta aos Romanos, discutimos agora sobre a carta aos Gálatas, e semana que vem nós vamos entrar nas outras cartas de Paulo, Colossenses, Efésios, Corinto, e cada carta Paulo quer tratar um assunto diferente. Então aqui a gente já falou de justificação de fé, de uma coisa bem teológica, de uma coisa bem profunda, né? Já semana que vem, Paulo ele vai tratar de assuntos práticos da igreja. Que hora que começa o louvor? Que hora que eu posso falar em língua estranha? O que eu devo fazer na hora da ceia? Coisas práticas. Então, cada carta, Paulo vai ensinar uma coisa. Por quê? Ele está escrevendo para um público diferente e para sanar dúvidas ou tratar de problemas também diferentes. Tá? Perguntinha, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer... Pastor, não entendi isso aqui que você falou. Isso aqui para mim está nebuloso ainda. Me explica de uma outra forma. Esse é o momento, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade para isso. Temos ainda alguns minutos aqui. Temos aí 8 minutinhos. Consigo tirar a dúvida de vocês tranquilo, tá? Não tem dúvidas? Olha lá, hein? Bom, se no meio da semana aí vocês tiverem dúvida, é só mandar ali no grupo, ou pode mandar para mim também, que a gente conversa. Hoje eu recebi um áudio de 10 minutos de um aluno nosso com dúvidas. E ali eu vou respondendo e a gente vai conversando, então não se acanhe, tá? Não se acanhe, pode me mandar. O meu papel é esse mesmo, é ajudar vocês e tirar dúvida. Não, Denise, irmã Denise, dúvidas só na prova. Calma aí, na prova muda, né? Na prova eu não sei mais nada. E aí é com vocês, tá? Juliano, Wallace, acho que a Débora acho que ela não conseguiu voltar do intervalo, mas sejam bem-vindos, tá? É dessa forma que funciona aqui a nossa aula. O curso aqui são 2 dias, né? Tem segunda-feira que é presencial e nós também gravamos a aula de segunda-feira. Tem uma outra dinâmica na segunda-feira, porque como é presencial, muitas perguntas que surgem ali, surge discussão, surge um monte de coisa ali. Então é bem bacana quem puder participar também.
na segunda-feira no presencial, mas na sexta-feira é essa aula online que a gente tem aqui, tá bom? Ambos, tanto na segunda quanto na sexta, são as mesmas matérias, a mesma aula, só que às vezes eu abordo alguns temas que no presencial eu não abordo aqui, e aqui eu não abordo no presencial, porque depende das dúvidas, né? As dúvidas vai levando a gente para outro lado. Só para vocês terem uma ideia, na segunda-feira, na aula de segunda-feira, eu terminei falando sobre batalha espiritual, sobre macumba, sobre feitiço. A aula terminou totalmente diferente como a gente terminou agora, tá? Sobre ataque espiritual, oração de intercessão, foi um negócio do outro lado. Depois vocês assistem a aula lá, foi bem bacana, tá? Mas aqui hoje a gente já foi para um outro caminho e isso é super saudável, tá bom? O Alas perguntou, esses slides o senhor disponibiliza? Olha, eu posso até disponibilizar, mas tudo que tem aqui, que vocês viram na aula, tem no livro de vocês. Aqui é só um resumo que eu trago para aplicar o livro de vocês, mas é preciso que vocês leiam o livro, porque ali tem um conteúdo completo e o conteúdo que cai na prova é o conteúdo que está ali no livro, tá bom? Mas eu posso até passar os slides, não tem problema nenhum, só que fica redundante porque você já tem o livro. O que eu preparei, que um aluno meu pediu, eu preparei um e-book ali muito mais rico, né, em detalhes ali sobre a vida de Paulo, tá? Quantas cidades que ele visitou, quantas almas ali ele alcançou, detalhes mesmo da vida de Paulo. Eu vou estar mandando ali para quem quiser ali adquirir isso aí, porque deu trabalho para montar isso aí, e vocês aqui da aula tem desconto. Vou mandar ali também, quem quiser, tá, aprofundar aí na vida de Paulo, tem um e-book ali que está maravilhosamente bem montado, fácil leitura ali, para você que quer aprofundar ainda mais. Ah, pastor, eu já tenho o livro, já tenho a aula com o senhor, eu quero ir mais a fundo. Tem esse e-book aí que eu montei com as particularidades ali, as partes mais importantes ali de toda a vida e as cartas de Paulo, tá bom? E vamos falar assim, irmã Elise, vamos puxar esse assunto aí de batalha espiritual aí, que é bem bacana a gente conversar, tá? Gente, é isso. Quem quiser pegar o livro comigo, vai mandando mensagem. Eu moro aqui no Alto da Ponte, aqui em São José dos Campos. Se estiver passando por aqui perto, dá um alô. Às vezes eu estou aqui em casa, você pode pegar o livro comigo. Ou na igreja, nos dias de culto também, domingo, terça, quinta. Me avisa que eu posso deixar o livro também com vocês lá. Ou segunda-feira, na nossa aula presencial. Amém? Deus abençoe todos vocês. Nossa aula vai acabando por aqui. Se vocês têm aí um final de semana abençoado.